Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da minha plataforma de vídeos educacionais sobre medicina, o Bruno Explica. O meu nome é Bruno Cancela e hoje vamos falar sobre os aspectos gerais e a interpretação do eletrocardiograma. Começamos por alguns princípios básicos. O eletrocardiograma é um exame fisiológico que estuda a condução elétrica do coração. É um exame muito importante no âmbito da cardiologia, porque permite rastrear várias doenças de uma forma muito rápida. Os resultados obtidos apresentam uma enorme variabilidade e, por isso, o contexto clínico é fundamental para a interpretação do eletrocardiograma. Na realização do exame, coloca-se um elétrodo em cada membro superior e um no membro inferior esquerdo. Estes elétrodos são responsáveis por gerar as derivações periféricas, que são D1, que vai do membro superior direito para o membro superior esquerdo, D2, do membro superior direito para o membro inferior esquerdo, e D3, do membro superior esquerdo para o membro inferior esquerdo. As derivações AVF, AVL e AVR vão tomar a direção que vai do meio do triângulo formado por estes elétrodos em direção a um desses mesmos elétrodos. O AVF vai para os pés, de foot, o AVL vai para a esquerda, left, e o AVR vai para o elétrodo da direita, right. Podem pausar aqui para observar melhor a imagem e perceberem bem estas derivações. As derivações precordiais tomam a direção que vai desde o coração ao respectivo elétrodo colocado na parede torácica. Normalmente são colocados 6 elétrodos, formando as derivações de V1 a V6, mas podem ser acrescentados mais caso seja necessário. Depois do exame estar feito, temos um traçado elétrico com as 12 derivações, com a onda P, despolarização das aurículas, o complexo QRS, que corresponde à despolarização dos ventrículos, e a onda T, que é a repolarização dos ventrículos. Vamos agora ver como é que se analisa um ECG. Existem várias formas de o fazer e, portanto, não tem de ser feito obrigatoriamente assim, mas este método é relativamente simples e lógico. Eu aprendi-o no 4º ano do ICAS com o professor Aníbal. Vou tentar ser o mais explicativo possível porque se trata de um tema muito importante e difícil. Caso fiquem com algumas dúvidas acerca de algum aspecto, deixem nos comentários. Vamos dividir a análise do ECG em análise do ritmo e a análise morfológica. A análise do ritmo faz-se olhando para uma derivação, que normalmente é D2, enquanto que a análise morfológica vamos precisar de olhar para todas as derivações. Na análise do ritmo, vamos analisar vários aspectos, começando pela frequência cardíaca. Esta informação normalmente é dada automaticamente pelo aparelho. Se não for, temos de usar as linhas. Cada intervalo entre duas linhas grossas corresponde a 0,2 segundos. Logo, 5 intervalos seguidos representam 1 segundo. Então, contamos os complexos QRS na derivação D2 em 6 segundos, que são 30 intervalos seguidos, e multiplicamos por 10. E assim ficamos com uma estimativa da frequência cardíaca. Eventualmente, se o ritmo for muito irregular, teremos de contar um período mais longo de tempo. De seguida, vemos a regularidade do ritmo. Isto pode ser percepcionado clinicamente pela auscultação ou pela palpação do pulso. No ECG, conseguimos perceber esta irregularidade olhando para os intervalos RR. Geralmente consideram-se 3 situações de irregularidade. Quando os intervalos RR são todos diferentes entre si, como no caso da fibrilação auricular, quando temos complexos QRS mais cedos do que o suposto, portanto prematuros, que não surgem no local certo, têm o nome de extrasístolos, e se a distância entre os intervalos RR for diferente em alguns pontos, mas iguais noutros, podemos ter uma arritmia sinusal, por exemplo, a variação fisiológica da frequência cardíaca que existe com a respiração. Depois, tentamos perceber a atividade auricular através das ondas P, que correspondem à despolarização das aurículas. Temos de verificar se estas ondas existem e, se sim, se são positivas ou negativas. Uma regra fácil é que se a condução for normal, o coração despolariza na direção correspondente a D2 e, portanto, as ondas P serão positivas em D2. Quando isto acontece, dizemos que o ECG apresenta ritmo sinusal. Relativamente à razão entre as ondas P e os complexos QRS, ela normalmente é de 1 para 1, mas existem algumas situações, como os bloqueios auriculoventriculares, em que a despolarização das aurículas não é transmitida aos ventrículos e, portanto, surgem ondas P sem complexos QRS seguintes. O intervalo PR corresponde ao intervalo de tempo entre o início da onda P e o início do complexo QRS seguinte. Este intervalo normalmente é de 110 a 200 milissegundos. Normalmente é um valor dado automaticamente, mas pode-se usar as linhas do registro para o estimar. De seguida, olhamos para a duração do QRS.
Este valor também é normalmente dado automaticamente. O QRS é considerado estreito quando é menor ou igual a 120 milissegundos e é considerado largo quando dura mais do que 120 milissegundos. Quando o QRS é estreito, ou numa exceção se for largo com morfologia de bloqueio de ramo direito, que vamos ver mais à frente o que é, prosseguimos para a análise morfológica, que vamos ver a seguir. Se o QRS for largo, é provável que tenhamos uma situação como o bloqueio de ramo esquerdo ou ritmo de pacemaker que temos de diagnosticar e nesse caso não avançamos para a análise morfológica. No que toca à análise morfológica, seguimos a sequência lógica de avaliar as ondas P, depois o complexo QRS e depois as ondas T, através de todas as derivações. Normalmente, não nos é exigido que saibamos avaliar profundamente a morfologia das ondas P, mas ficam aqui alguns aspectos. Em situações normais, elas têm todas a mesma morfologia. Portanto, se surgirem duas morfologias diferentes na mesma derivação, significa que existem vários focos diferentes a despolarizar e, portanto, temos um ritmo multifocal. Se as ondas forem demasiado amplas, acima de 2,5 mm, podemos suspeitar de uma anomalia auricular direita. Se forem demasiado largas, acima de 0,12 segundos, podemos suspeitar de uma anomalia da aurícula esquerda. A seguir, avaliamos o eixo elétrico do QRS no plano frontal, portanto no plano das derivações periféricas D1 a D3, AVR, AVL e AVF. O intervalo da amplitude normal deste eixo vai de 90 graus positivos a 30 graus negativos. Normalmente é uma informação dada automaticamente pelo ECG, mas pode ser vista de forma simples. Se o QRS estiver positivo em D1 e D2, o eixo é normal. Se o QRS estiver positivo em D1 e negativo em D2, temos um desvio esquerdo. Se estiver positivo em D2 e negativo em D1, temos um desvio direito. De seguida, vemos o eixo elétrico do QRS no plano horizontal, que são as derivações pré-cordiais. Temos de perceber onde é que a onda R, que é a primeira onda positiva do complexo QRS, tem uma amplitude semelhante à onda S, que é a onda negativa que vem a seguir à onda R. Normalmente encontra-se na derivação V3 ou V4. Se for depois de V4, diz que o eixo tem uma rotação horária, que é como se estivéssemos a ver o coração de baixo para cima, como num ataque. Se as ondas R se tornarem maiores que as S antes de V3, diz que o eixo tem uma rotação anti-horária. Depois, olhamos para a forma dos complexos QRS. Aqui há algumas situações que são importantes de identificar. Uma delas são as ondas Q patológicas, que correspondem à primeira derivação negativa do QRS, não precedida por uma onda R, que não tem uma onda R subsequente, ou então, quando tem, a amplitude da onda Q corresponde a pelo menos 1/3 da amplitude da onda R e tem uma duração de 40 milissegundos. Estas ondas estão associadas à ocorrência de infarto. Outra coisa importante são os critérios de hipertrofia ventricular esquerda. Existem vários que convém saber, mas eu coloco aqui dois deles. Os de Sokolov-Lyon, em que a amplitude da onda R em V5 ou V6 mais a amplitude da onda S em V1, quando é igual ou superior a 35 mm, consideramos um critério de hipertrofia ventricular esquerda. E os critérios de Cornell, em que a amplitude da onda S em V3 mais a da onda R em AVL, quando são superiores a 28 mm nos homens ou 20 nas mulheres, consideramos também critério de hipertrofia ventricular esquerda. De seguida, olhamos para o segmento ST, para averiguar se existe ou não desnivelamento. Identificamos o ponto J, que é o ponto onde termina o complexo QRS, e quantificamos o desnivelamento 2 mm para a sua frente. O infradesnivelamento e o supradesnivelamento podem ter muitos significados e, portanto, depende muito do contexto clínico. No que toca às ondas T, uma regra importante é que em condições normais elas são positivas em todas as derivações, exceto na AVR. Podem surgir ondas T invertidas ou de grande amplitude em vários contextos e, novamente, a sua interpretação é dependente da clínica. Por último, olhamos para o intervalo QT, preferencialmente o intervalo QT corrigido, que é dado automaticamente. O valor normal depende da idade e do sexo da doente, mas um valor de referência é à volta dos 0,45 segundos. Um intervalo de QT longo, acima desse valor, é alarmante, porque pode constituir substrato para arritmias ventriculares fatais.
Para terminar, deixo-vos algumas situações que são muito importantes de serem identificadas num ECG. A primeira é a fibrilação auricular, que corresponde a uma ativação auricular desorganizada, muito rápida e irregular, com perda da contração auricular e com uma frequência de contração ventricular irregular. Podem ser atingidas frequências cardíacas muito altas, a ultrapassar os 200 batimentos por minuto. No ECG, vê-se que os intervalos RR são irregularmente irregulares e não são visíveis ondas P. Outra situação é o bloqueio auriculoventricular, que varia em severidade e, portanto, temos o primeiro, o segundo e o terceiro grau. O bloqueio do primeiro grau corresponde a uma lentificação da condução através da junção auriculoventricular. No ECG, observa-se o intervalo PR aumentado acima dos 200 milissegundos. O bloqueio auriculoventricular de segundo grau corresponde a uma falência intermitente na condução do impulso elétrico da aurícula para o ventrículo, ou seja, surge uma onda P sem complexo QRS seguinte, originando uma razão de ondas P para complexos QRS de x mais 1 para x. É subclassificado em Mobitz tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, o intervalo PR aumenta progressivamente e o intervalo RR diminui até haver uma pausa, e essa pausa é menor que 2 vezes o intervalo RR imediatamente antes. Após a pausa, há um PR mais curto do que o PR que precedeu a pausa. No Mobitz tipo 2, não existem quaisquer mudanças nos intervalos PR ou RR precedentes. No bloqueio auriculoventricular de terceiro grau, há uma falha completa da condução da aurícula para o ventrículo e, portanto, as ondas P e os complexos QRS estão completamente desconjugados e não relacionados. Os bloqueios de ramo são situações muito importantes e frequentes. Quando se observa um QRS largo, ele deve-se muitas vezes a um bloqueio de ramo esquerdo ou a um bloqueio de ramo direito. No bloqueio de ramo direito, surgem forças terminais nos complexos QRS orientadas para a direita e para a frente. Isto significa que o ventrículo direito vai despolarizar depois do esquerdo. Assim, visualiza-se uma onda R' terminal em V1, formando um complexo RS-R', uma onda S terminal em D1, AVL e V6 e uma onda R terminal em AVR. Também pode surgir um complexo com duas ondas R, que é o complexo RR', nas primeiras derivações pré-cordiais, formando um aspecto de orelhas de coelho. No bloqueio de ramo esquerdo, surgem também as forças terminais no QRS, mas orientadas em sentido oposto, ou seja, para a esquerda e para trás, o que demonstra que o ventrículo esquerdo está atrasado em relação ao ventrículo direito. Assim, no ECG, vê-se uma onda S terminal em V1, uma onda R terminal em D1, AVL e V6, e em V6 pode ver-se uma onda R larga com dois picos. Também pode haver uma má progressão das ondas R de V1 a V3, e o segmento ST deve ser inverso a estas forças terminais. Aqui nestas duas imagens podem constatar as alterações que falámos atrás. Pausem aqui se quiserem ver com mais calma. Caso estejam interessados no plano Level 2 do Patreon, sairá um documento com a comparação de ECGs normais com ECGs correspondentes às patologias que estamos a falar aqui, para reforçar as alterações que se encontram. Portanto, fiquem atentos ao Instagram. O bloqueio fascicular anterior esquerdo é também importante de identificar, porque é a perturbação mais frequente da condução intraventricular. No ECG podemos ver um desvio esquerdo do eixo no plano frontal, complexos RS em D2, D3 e AVF, ondas Q pequenas em D1 ou AVL, uma má progressão das ondas R de V1 a V3 e ondas S profundas em V5 e V6. Pronto, por agora é tudo. Tentei fazer uma abordagem muito prática deste tema, que é um dos mais difíceis. Para complementar este vídeo, vai sair um vídeo com interpretação de exemplos de ECGs no Patreon, portanto passem lá caso sejam interessados. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem ou deixem nos comentários. Obrigado, bom estudo a todos.